E aí, pessoal, como estão? Dando continuidade ao nosso assunto de gramática, a gente está falando aí de ações no passado, do past continuous, que envolve ações que foram iniciadas no passado, mas que continuaram ocorrendo por um tempo. Para a gente formar frases nesse sentido, é necessário então lá o sujeito, o verbo to be no passado, que é o was para o singular e o were para plural, mais um verbo principal no gerúndio. A gente já abordou um pouco em aula sobre a formação do gerúndio, mas hoje queria trazer uma revisão com regras mais específicas para vocês formarem o gerúndio. Lembrando que essas regras ou o uso de verbos no gerúndio é útil tanto para o passado contínuos, presente contínuos e futuro contínuos também. Todo o tempo verbal que tiver o contínuos, vocês vão utilizar um verbo to be, aí vai variar de acordo com o tempo que você estiver falando, né? Se é presente, passado ou futuro. Mas o verbo principal, a ação principal, sempre vai ser no gerúndio, andando, vivendo, estudando. E aí no inglês sempre vai terminar então com o ing. Por isso é importante vocês relembrarem e memorizarem essas regras ou como flexiona os verbos, ok? A primeira regra então já é para os verbos que terminam em e, como o verbo to live, que é morar. Quando isso ocorre, termina em e, você tira o e e acrescenta o ing. Ficaria então o verbo living, morando ou vivendo. Já quando os verbos terminam especificamente em ie, nesse caso vocês vão retirar esse ie, que é o que ocorre aí nos verbos como to lie, to tie. Esses verbos vocês vão retirar esse ie, acrescentar um y e depois o ing. E aí teremos os verbos lying, que seria mentindo, e tying, que é amarrando, fazendo nó da gravata, por exemplo. Já outros verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, sendo a última sílaba tônica, que é o caso do verbo to stop, parar, to swim, nadar, vocês vão dobrar essa última consoante e acrescentar o ing. No caso aí do to stop, termina em p, você vai dobrar o p e acrescentar ing. O to swim termina em m, você dobra o m e acrescenta o ing. Swimming, nadando. E lembrando que isso aqui só vai valer se o verbo tiver a última sílaba tônica. O verbo, por exemplo, open, são duas sílabas aqui, open. Qual que é a sílaba mais forte? É o o. Então, essa regra não se aplica, porque não foi a última sílaba que foi a tônica, não. A gente só faz essa alteração quando for consoante, vogal, consoante no final, e essa última sílaba que ela tem o som mais forte. Uma outra regra importante é quando o verbo termina em ic, é o caso de to panic. Você vai acrescentar aqui um K depois do C. E aí depois você acrescenta o ing. To panic ficaria então panicking. E aí você acrescentou nesse caso foi K-I-N-G. E aí por último a gente vai ter a regra geral, que é o que vai acontecer com a maioria dos verbos, como to study, to try, to bring. Qualquer verbo aí que não seguir esse padrão das regras anteriores, vocês somente acrescentam ing e o verbo vai estar no gerúndio. Lembrando que flexionando o verbo, ele vai servir para qualquer sujeito. Se for singular ou plural, masculino ou feminino, o verbo vai ficar no gerúndio e vai servir ou vai estar flexionado para qualquer sujeito. É importante também relembrar então as formas negativas e interrogativa. Forma negativa é só acrescentar o not depois desse verbo to be, seja depois do was ou depois do were. E aí na forma interrogativa vocês vão pegar esse auxiliar que é o verbo to be e inverter a posição, vocês vão colocar no início da frase. Se a frase, por exemplo, for aí I was studying, está na forma afirmativa. Na forma negativa, I wasn't, tem aí o not já junto com was. Mais o verbo principal, I wasn't studying. Na forma interrogativa, pega esse was, coloca no início da frase, was I studying? Mesma coisa você vai fazer se o verbo to be aí for o were. O were vai ser utilizado caso o sujeito esteja no plural. E aí vai seguir a mesma regra. Was not para a forma negativa no singular, were not para a forma negativa no plural. E aí dessa forma vocês vão conseguir então fazer as atividades da semana. Então um bom estudo aí para todo mundo. Bye!